Graças a Deus. O Espírito Santo está neste lugar, nesta noite. Feche os seus olhos. Vamos apresentar o nosso louvor, nossa adoração a Deus nesta noite. Senhor nosso Deus, na Tua presença nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Venha abençoar os Teus filhos que estão aqui, Senhor, nesta noite para ouvir a Tua palavra, Senhor. Venha abençoando, Senhor, também, Senhor, nesta dia de amanhã, Senhor. Oh, Jesus, o irmão Guilherme, Senhor, está indo ali para Juiz, Senhor. Cuida dele, Senhor, usa as mãos dos médicos, Senhor, que aqueles que vai fazer o exame, Senhor. Pai, Deus, que assim que o Senhor me cuidou, Senhor, naquele hospital, Senhor, também ali em Juiz. E o Senhor está, Senhor, cuidando do Teu servo que vai estar ali, Senhor, amanhã, Senhor. Abençoa também, Senhor. Oh, Senhor, o irmão Gilmar, Senhor, que também vai passar pelos exames, Senhor. Usa, Senhor, o médico, Senhor. Usa os aparelhos, Senhor, que vai fazer esse exame, Senhor, que possa não dar nada, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa o Teu servo, Senhor, que vai trazer a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o Teu vaso nesta noite, que nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fica conosco, Senhor, é minha humilde oração nesta noite. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 13 e versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 13 e versículo 7. E depois capítulo 15 e versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Os irmãos acharam, digam amém. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, numa carroça, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Capítulo 15 e versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Podei tomar vosso assento, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero desde já agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que o Senhor tem me concedido de poder estar aqui ministrando a sua bendita, eterna, imutável palavra. Também a nosso pastor, presidente, pastor Leandro, por mais uma vez pela confiança, pela oportunidade de nós poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. O pastor Leandro escolheu o menor da casa, literalmente o menor, né, irmãos, para estar aqui pregando, mas Deus é misericordioso. Amados, eu creio que todos já ouviram ou já leram sobre a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, ou a Arca de Deus. É a mesma arca. Quando falamos de Arca da Aliança, estamos falando de um dos principais utensílios do tabernáculo, dessa tenda móvel. Quando falamos da Arca da Aliança, estamos falando de um dos principais objetos dentro dessa tenda móvel. Perceba que Deus deu uma ordem para Moisés. Deus lhe dá os 10 mandamentos,
Deus também dá a planta do tabernáculo com todos os seus utensílios. Israel, enquanto andou no deserto, andou acompanhado com a presença da arca. Os sacerdotes andavam debaixo da nuvem de dia e debaixo de uma coluna de fogo à noite. Quando Deus mandava o povo se mover, o povo se movia. Os sacerdotes transportavam a arca sobre os ombros. 4 sacerdotes levando a arca da aliança sobre os ombros. Lá está Israel. E nós entendemos que aquela geração passada rodeou o deserto 40 anos. E aquela geração, exceto Josué e Calebe, eles não entraram na terra prometida. E Moisés também morrendo no monte Nebo. Mas Deus levanta um outro sucessor, um legislador. Queria então conduzir o povo até a terra prometida, a terra que manaria leite e mel, a terra de Canaã. E esse homem se chamava Josué. Para Josué poder entrar na terra de Canaã, eles enfrentaram o primeiro obstáculo. E o primeiro obstáculo seria então o Rio Jordão. Perceba que Deus fala para Josué: Josué, diga para o povo se distanciar da presença da arca da aliança, aproximadamente 900 metros, uns falam 1000 metros, 1 quilômetro, se distanciam. Não é para o povo ficar perto da arca, e a arca simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. Essa arca ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro batido por dentro e por fora, 1,10 m aproximadamente de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 de altura aproximadamente. Em cima da arca havia uma tampa chamada propiciatório, toda revestida de ouro batido. Em cima dessa tampa havia então 2 anjos chamados querubins, com as asas abertas de fronte, um para o outro, com a cabeça inclinada para o propiciatório, provavelmente feito todo de ouro batido. Perceba então que nessa arca havia umas argolas, 2 de cada lado, aonde cruzava uma vara de acácia revestida de ouro. E Deus fala para Josué: manda o povo se afastar. Dentro dessa arca havia então os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Dentro dessa arca havia também o vaso, um maná. Havia também a vara de Arão que floresceu no deserto. Perceba que dentro da arca os 10 mandamentos simbolizavam a aliança que Deus fez com Israel, por isso que é chamada Arca da Aliança. A palavra simbolizava a aliança. O vaso com maná simbolizava o mantimento, o sustento para o povo, e também simbolizava, claro, Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. E a vara de Arão simbolizava então a autoridade, ou seja, quem te chamou, Arão? Fui eu. Não temas, não te assombres. Simbolizava a autoridade que Deus entregou então sobre a vida de Arão, para exercer o serviço sacerdotal. E Deus fala para Josué: manda o povo se afastar, porque para atravessar o Jordão tem que ficar 900 metros o povo da arca. Agora vai lá, 4 sacerdotes levando a arca. Quando eles pisam no início, na água, na beira, Jordão estava em cheia, era tempo de colheita, e geralmente transbordava, enchia nessa época. Quando o sacerdote coloca o pé na água, o rio Jordão se abre. As águas que estavam descendo paravam e formaram uma muralha, e as águas daqui correram para lá e desceram. Deus secou o Jordão. Agora eu me perguntando, pensando assim, peraí, por que é que os homens tinham que estar 900 metros da arca? É porque os homens ainda não estavam santificados. Aí Deus fala para Josué: manda eles se santificarem amanhã, porque amanhã nós vamos atravessar o Jordão.
E tem que se santificar. Por quê? Porque a arca vai parar no meio do Jordão para esperar todo mundo passar. E para o povo passar, vai ter que passar costeando a arca. E para se aproximar da arca, que simboliza a minha presença, tem que se santificar. Alguém já pegou? Sem santificação, não tem como se aproximar da minha presença. Então, antes de santificar, o povo fica na distância, mas o povo vai ter que cruzar costeando a arca, que simboliza a minha presença. E para cruzar pertinho da minha presença, tem que haver santificação. Tem que haver separação, santificação. Perceba que quando o sacerdote coloca o pé na água, o rio Jordão se abre. Porque onde chega a presença não tem porta que fique fechada, irmão. Deus abre portas. O rio Jordão se abre. O sacerdote chega até o meio. Espera o povo todo passar. Todo o povo passa e a arca no meio. Não. Enquanto não passar todos, a presença não sai. Eu não vou deixar ninguém aqui no meio do Jordão, porque alguém pode estar em dúvida, cadê a presença, vai que a água volte. Não, eu estou no meio do Jordão. Enquanto todo mundo não passar, o Jordão não volta ao normal. Eu tenho uma boa notícia para você, Deus está no meio dessa prova junto com você, Ele não vai te abandonar. Israel passa. Quando Israel passa, os sacerdotes juntam 12 pedras e passam o Jordão, as águas voltam ao normal. Israel enfrenta Jericó, vence em Jericó, rodeando 7 vezes. Os irmãos sabem a história. Enfrenta a cidade de Ai. E lá vai Josué, enfrenta outras demais cidades, e ao todo ele dá umas 36 cidades. Enfrenta as cidades, e então Josué vai para a região de Siló. Chega em Siló, eles colocam ali o tabernáculo, a arca da aliança no lugar santíssimo, o santo dos santos, e a arca fica ali aproximadamente 300 anos, cobrindo todo o tempo dos juízes. Lá está o tabernáculo com a presença de Deus. E os irmãos sabem da história, que passando os anos, Eli, o sumo sacerdote, Deus o levanta para julgar Israel. E lá está Eli, o sumo sacerdote, está ali. Seus filhos Ofni e Finéias estão ali, só que eram desviados na presença de Deus. Estavam no tabernáculo, mas estavam longe da presença de Deus. Estavam lá, servindo. E nós sabemos que houve uma batalha, eu vou resumir aqui, houve uma guerra, em que Israel teve que enfrentar os filisteus. E lá está Israel, em Ebenezer, lutando, guerreando. De repente, alguns homens morrem. 4.000 homens morrem nessa batalha. Israel tem uma ideia: vamos buscar a arca que simboliza a presença. Vamos buscar a presença de Deus. Eles vão lá no tabernáculo, colocam a arca sobre os ombros, e lá vai indo os sacerdotes carregando a arca, e Israel vai guerrear. Quando os filisteus escutam o alvoroço de Israel, os filisteus ficaram amedrontados. Só que alguém grita, diz: ei, sejais homens, ou vocês querem servir a Israel, aos judeus? Vamos guerrear. E lá vai então Israel tentar vencer os filisteus. 40.000 homens morrem naquela batalha. E a pior notícia: a arca de Deus foi roubada. Quando um homem corre, um guerreiro, para anunciar em Israel, com as suas vestes rasgadas e pó sobre a cabeça, ele chega, Eli com 98 anos de idade está sentado na área da casa numa cadeira. Quando ele recebe a notícia: ei, Israel perdeu a batalha, vários homens morreram, e para completar, Eli, os teus filhos Ofni e Finéias morreram. Quando ele escuta que Ofni e Finéias morreram, o homem ainda permanece sentado. Mas quando o homem diz: e a arca de Deus foi roubada, Eli leva um tombo, cai para trás, cai o pescoço e morre. Eli devia pensar assim: ei, Israel perdeu, fazer o quê? Meus filhos morreram, fazer o quê? Só que quando ele escuta que a presença foi embora,
ele não resiste, cai e morre, porque nada pode substituir a presença de Deus. Morreu, ele morre. Os filisteus roubam a arca da aliança, levam para onde? Para suas terras, levam para Asdod, a capital dos filisteus. Quando chegam em Asdod, eles colocam onde? No templo de Dagon ou Dagon. E lá está a arca da aliança dentro do templo de Dagon. Eles chegaram assim, estava lá a imagem de Dagon. Alguns falam que a metade do tronco para baixo era peixe e da cintura para cima era homem, mas não veio ao caso. Eles chegam e apresentam a arca, como se estivesse dizendo para Deus Dagon: ei, tu és maior e o Deus de Israel é menor. O Senhor nos ajudou a vencer essa guerra. Lá está a arca da aliança. Os filisteus voltam embora e a arca da aliança está dentro do templo de Dagon. No outro dia de manhã cedo, primeiro culto da manhã, o culto matutino, quando os filisteus voltam, abre o templo, e quando eles entram dentro do templo, a primeira imagem que eles têm é de Dagon caído, com o rosto sobre a terra. Caiu. Eles devem ter pensado assim, vou conjecturar, não está na Bíblia, talvez cruzou um vento, talvez um terremoto, eu não sei, mas o nosso Deus, a imagem caiu. Eles levantam, voltam para casa. No outro dia de manhã cedo, de madrugada, quando eles voltam, abre o templo, e quando abre o templo, o Deus deles está caído, só que agora não inteiro, mas está quebrado, a cabeça cortada e só o tronco ficou, provavelmente da cintura para baixo também foi atorado, os braços também. E era como se Deus estivesse falando para os filisteus: só tem um que é a cabeça sobre a face da terra, e eu sou a cabeça sobre a face da terra. Os troncos, as mãos, algumas traduções dizem que as mãos estavam atoradas. É como se Deus quisesse dizer para os filisteus: só as minhas mãos têm poder para curar, e só minhas mãos têm poder e têm autoridade sobre a terra. Escute só, eles ficaram apavorados. Irmãos, é como se Deus quisesse falar para Israel: ei, quem está perdendo a batalha é vocês, eu nunca perco uma batalha. Quem está caído é vocês e prostrado perante a idolatria, mas eu nunca me prostro. Aonde Deus entra, Dagon tem que cair. Não, você não pegou. Aonde Deus entra, a presença entra, o câncer tem que bater em retirada. Aonde a presença entra, não tem demônio que resista e fica de pé, porque tem que cair. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aonde entra a presença, não tem demônio que resista a ficar de pé na presença de Deus. Era como se Deus estivesse falando: Israel, quem está perdendo a guerra é vocês, eu nunca perco uma batalha. Aonde Deus entra, irmão, Dagon tem que cair, tem que se prostrar. E eu tenho certeza que nessa noite Dagon vai cair sobre a tua vida. O câncer vai sair, a doença vai sair, a enfermidade vai sair, a idolatria vai cair por terra, a apostasia vai cair por terra, o esfriamento na fé vai cair por terra, e Deus vai ser glorificado sobre a tua vida. E quantos creem, levante a mão e dão glória a Deus. Oh glória, eu sinto a presença de Deus. Eu disse: Deus, é um culto de família, e a palavra é dura. E Deus falou: minha palavra não muda. Prega. Sabe, lembra quando Israel enjoou do maná, irmão? Escute só, no restaurante de Deus não tem cardápio. A gente não escolhe o cardápio. No restaurante de Deus é Bíblia. A gente entra para comer a palavra, para se alimentar da palavra. Não tem cardápio, aqui a gente não escolhe a palavra. A palavra quem dá é Deus. Israel enjoou do maná. Disse: ei Moisés, a gente não aguenta mais comer esse maná aí. Só que o maná sustentava eles no deserto. O maná era bom para tudo, para o físico, para a alma. Quer o quê? A gente quer carne. Porque o nosso perigo é esse, é enjoar do maná. E quando a gente enjoa do maná, a gente quer carne. Mas eu não vim trazer carne aqui essa noite. Eu não vim pregar carne, eu vim pregar maná, a palavra. Escute, Israel está lá, Dagon quebrado. Deus envia uma enfermidade para os filisteus.
em Asdod. Aí eles pensam, espera aí, o que está acontecendo? Será que é a questão da arca? Será que essa presença aí, será que Deus está querendo a arca de volta? Eles viram para Gate. Chega em Gate, a enfermidade toma conta dos filisteus. Os filisteus também não resistem, mandam para Ecrom. Quando chega em Ecrom, os filisteus pensam assim, para aí, se em Asdod já tem enfermidade e Gate também, vá que essa enfermidade entra aqui em Ecrom. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu acho que Deus de Israel está querendo essa arca de volta. Irmão, esse negócio de que Deus também está lá com os filisteus é mentira. Esse negócio que Deus está em todo lugar, não. Os olhos sim, agora a presença não. A presença só está no meio do seu povo que adora em espírito e em verdade. Vamos fazer um teste. Vamos pegar 2 vacas com cria, que nunca puxaram uma carroça e nem pegaram peso sobre elas. Cria nova. E vamos fazer um teste. Vamos fazer uma carroça nova, uma charrete, um carroção, e vamos colocar essa arca aí, chamar de arca da aliança, em cima dessa charrete, essa carroça. Vamos matar sobre as 2 vacas. Vamos tirar os bezerros terneiros e prender, separado. Irmão, quem lida com vaca que sabe o que eu estou falando. Uma vaca com cria nova jamais deixa as crias, os bezerros para trás. Nunca. Vamos atar a carroça nelas e vamos fazer um teste. Vamos ver se elas vão até Israel sozinha, levando a presença, levando a arca. Ninguém vai conduzir, vamos atrás. Vamos deixá-las indo. Não é que nem Uzá e eu que foram conduzindo. Eles foram atrás, vamos lá. Só observando, nem tocando. Agora olha só. Eles atam a carroça com a arca em cima sobre as vacas. As vacas deixam os bezerros para trás. Escute, algo de maior valor que elas tinham, elas deixaram para trás, porque assim, quem tem a presença deixa de algo de maior valor para trás. Alguém está entendendo? De maior valor deixaram para trás. Que quem carrega a presença é assim mesmo, deixa tudo de maior valor para trás. Deixaram os terneiros. Só que essas vacas aqui nunca tinham puxado uma carroça. Irmão, quem conhece um animal, um cavalo, uma vaca, tem que domesticar, tem que ensinar a puxar uma carroça. Sozinha já seria difícil, imagine em 2. Em um corcoviar, nosso ditado gaúcho aqui. Lá estão as 2 vacas. Só que a Bíblia diz que as vacas começaram a andar, berrando, e não se desviavam nem para a direita e nem para a esquerda, porque é assim, quem carrega a presença não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Agora olha só, elas andavam reto a caminho de Israel, bem na divisa com Bet-Semes. Elas iam gritando, iam berrando, todo o caminho, andando e berrando. Agora, olha só, um animal irracional não suportou a presença da arca. Irracional, andava e berrava todo o caminho. Eu não sei como nós, sendo racionais, conseguimos andar calados a caminho da Nova Jerusalém. A arca, sendo irracional, ela não suportou o peso da glória, e andava e berrava, andava e berrava. E eu te convido nessa noite, tem berro aí, tem glória a Deus aí, tem aleluia aí para Deus, aleluia. Elas andavam e berravam, e não erraram o caminho. A igreja não erra o caminho, elas estavam indo, os homens só atrás. Quando elas chegaram na divisa, os israelitas, os homens, a igreja que estava em Bet-Semes, olha, avista a arca chegando. Eles fazem o quê? Eles recebem a arca, pegam a carroça, quebram, fazem uma lenha, sacrificam as 2 vacas e oferecem holocausto a Deus. E lá está a arca da aliança. Tem um culto, aproximadamente 50 mil e 70 homens. Tem um culto. Alguns falam 70 homens, em algumas traduções não vê o caso. Tem um culto ali em Bet-Semes. Só que de repente algumas pessoas, e alguns falam que é 50 mil homens e 70 homens, eles tocam na arca,
E não só tocam na arca, mas eles também abrem o propiciatório, removem o propiciatório, a tampa da arca e olham para dentro. Eu não sei se bateu a curiosidade para ver se as tábuas da lei estavam ali, a vara de Arão ou o vaso com maná. Eles tocam e olham aonde não deviam. Quando eles tocam, abrem o propiciatório, tiram o propiciatório e olham para dentro da arca, Deus matou 50 mil homens e 70 homens. Aí eles falam assim: ei, como é que a gente pode ficar com esse Deus aqui tão santo? Agora não eram os filisteus, agora era a igreja, num certo sentido, é claro. Agora era Israel. Nós não podemos ficar com esse Deus aqui, porque esse Deus é muito santo. A gente não pode nem tocar em nada, a gente não pode nem olhar para nada, não tem como ficar com esse Deus aqui, porque Ele é muito santo, e é santo mesmo, irmão. Vamos mandar embora essa presença, porque a gente só tocou, a gente só olhou. Sabe qual é o problema de muitos crentes? É que pensam que Deus é tão misericordioso que eles podem tocar onde quer. Eu vou falar, irmão, e pode olhar onde quer. E Deus está falando: vai morrer gente, porque não é para tocar e não é para olhar. Deus mata. Os crentes de Bet-Semes, alguns, são aqueles que acham que Deus é só amor. Deus é amor, mas é justiça também. E eles falam assim: não podemos ficar com esse Deus aqui, com essa arca aqui, com essa presença aqui, é muito santo, vamos mandar embora, não dá para nós, é muita palavra, é muita doutrina, é muita palavra, não dá, o negócio é apertado. Tamassuri Hasebria, manda embora. Aí eles chegam para Criate Jearim, os homens Abinadab, alguns homens vão lá e buscam a arca. Quando a arca chega em Criate Jearim, colocam na casa de Abinadab. A arca na casa de Abinadab, ela fica 20 anos, só que não só 20 anos. Ela cobre todo o período do reinado de Saul e também o período de reinado de Davi sobre Hebron, 7 anos e meio. Se nós for somar 20 mais 42 do reinado de Saul, mais 7 anos e meio do reinado de Davi sobre Hebron, dá 69 anos e meio. Alguns historiadores falam que é de 69 a 70 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, em Criate Jearim. Lá está a arca. Eu não sei aonde a arca ficou, em qual lugar a arca ficou, mas a arca está lá. Não há registro que Deus abençoou Abinadab, não há, mas a arca está lá. Agora passa alguns anos e Davi assume o trono sobre todo Israel. As demais tribos, as 10 tribos, chegam até Davi em Hebron e dizem para Davi: Davi, a gente reconhece que era o Senhor que entrava e saía do meio do povo. Tu és chamado e nós somos sangue do teu sangue, e nós queremos que tu reines sobre nós. Davi então pega os homens e vão enfrentar Jebus para matar os jebuseus. Tomam os Jebus e lá está Davi. E ele chama de Jerusalém, a cidade de Davi. Davi está lá em Jerusalém, e a arca está em Criate Jearim. Davi está no trono e Davi está no palácio. Tudo perfeito. Vamos conjecturar? Davi está no trono, só que Davi se lembra da presença. Em outras palavras, Davi devia estar falando assim: até pode ter trono, mas não pode faltar presença. Pode até ter cadeira, mas não pode faltar presença. Pode até ter palácio, mas não pode faltar presença. Eu preciso buscar a presença, eu preciso da presença. Hey, vamos buscar. Só que Davi não vai para a Bíblia. Davi reúne os músicos e lá vem todos os músicos, faz um grande culto. Todo o povo, vamos lá, vamos. Onde? Criate Jearim. Vamos buscar a arca. Eles não consultam os levitas no primeiro culto. E há uma diferença do primeiro culto para o segundo culto. Quem olha de fora, o culto está perfeito. Tem músico, tem instrumentos, tem sacerdotes, tem levitas, só que não consultaram. Mas está lá, e o rei está lá, com a sua roupa real. Vão pulando, vão cantando. O culto, quem olha de fora, está perfeito, mas está sem a presença. E quando eles chegam lá, porque tem culto sem presença, sabia? Quando eles chegam lá, porque nem em todo culto Deus está.
Quando eles chegam lá, escute, bate na porta de Abinadab, Abinadab abre a porta, eles pegam a arca. Só que quando eles pegam a arca, Uzai e Aiô tem um plano. E qual é o plano? Ei, Davi, quando os filisteus trouxeram a arca até Bet-Semes, eles trouxeram sobre um carroção, sobre uma carroça. Que tal esse plano aí? Vamos inovar. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Vamos modificar o sistema, inovar o sistema, modernizar o sistema. Vamos lá, vamos fazer um carroção. Eles colocam a arca sobre uma carroça, e lá está Uzai e Aiô conduzindo os bois. Os bois estão indo para onde? Jerusalém, a cidade que era dos Jebus. Só que Deus não ensinou dessa forma. Deus não disse que era para levar sobre carroça a sua presença, porque há uma diferença de levar sobre os ombros e sobre a carroça. Levando sobre a carroça, eles estavam tocando a carroça, empurrando a carroça, conduzindo a carroça, empurrando. Evangelho levado sobre a carroça é um evangelho empurrado, tocado, sem cruz, sem evangelho, sem batismo no Espírito Santo, sem língua estranha, sem dons espirituais. É tocado, é empurrado, é sem compromisso com a palavra. Eu preciso falar, é levado, empurrado. Só que quando chega na eira de Nacon, irmão, pela lógica, os bois não podiam ter tropeçado na eira. Claro que não. Eira é lugar plano, eira é lugar batido, eira é lugar sem pedra, eira é lugar varrido. E algumas vezes até faziam nas estradas a eira, alargavam um pedaço da estrada para aproveitar a própria estrada, o pavimento, para chegar com cereais. Só que quando os bois chegam na eira, os bois tropeçam. O que eu aprendo aqui é que o evangelho empurrado é inevitável a queda. Os bois tropeçam, há uma queda. Eu não sei no que os bois tropeçaram, mas tropeçaram, porque assim, Deus não se garante quando a presença é levada, empurrada sobre carroças, mas quando a presença é levada sobre os ombros, Deus se garante. O diabo abre uma armadilha sobre a tua vida, na tua presença, nos teus pés, e Deus quebra o laço. O diabo abre uma armadilha, coloca uma pedra e Deus limpa o teu caminho. Com a presença sobre os ombros, Deus te garante, diz assim, não vai cair, não vai tropeçar. Mas a presença levada e empurrada, vir no culto só por obrigação, por costume, Deus não tem compromisso com a nossa vida. Mas quando levamos sobre os ombros, porque o ombro está falando de esforço, o ombro está falando de esforço, de peso, de levar o evangelho com peso, com renúncia, negando a si mesmo. Está pesado, mas é assim que Deus mandou. Vão modificar aí, Davi, faz uma carroça. E é o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Graças a Deus que aqui no nosso templo, na nossa igreja, não. Aqui tem palavra, eu louvo a Deus por isso. Aqui o evangelho não é levado sobre carroça. O evangelho é pregado genuíno, limpo. Oh, santo Deus. Por aí estão modificando a palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui. Levando sobre carroça, empurrado. Deus não tem nada a ver, irmão, com algumas coisas, Deus mudar algumas coisas. Quer ver? Antigamente não tínhamos esses sons tão lindos. O problema não é a modernidade, o problema é o mundanismo, e Deus não concorda com isso. Ei, é muito antigo esse negócio de levar no ombro, muito antigo, é arcaico. Vamos deixar esse negócio aí, vamos fazer uma carroça. É mais tranquilo, não tem peso sobre os ombros. Alguém já pegou? Não tem peso sobre os ombros, não tem renúncia, tem que caminhar levando, e os 4 sacerdotes caminhando junto para não tropeçar, tudo juntinho. Não, vamos levar na carroça. Só que quando chega na eira, sabe por que muitas pessoas tropeçam? Porque está levando empurrado o evangelho. E Deus está dizendo, leva sobre os ombros a presença. Tem que ter esforço, tem que ter renúncia.
Ai, caragassura na rádio. Mas é antigo, mas está certo. Mas era para antigamente, mas faz 2000 anos que o evangelho está sendo pregado dessa forma e está dando certo. Não vai ser 10 anos para cá que nós vamos mudar a pregação do evangelho. Se é para orar, que continue orando, que vai dar certo. É para jejuar, jejua, que vai dar certo. Se é para ler a Bíblia, leia, que vai dar certo. O evangelho não mudou, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Leve sobre os ombros, vai dar certo. Não precisa modificar nada, vai dar certo. A oração ainda tem poder, o jejum ainda tem poder, o estudo da palavra ainda tem poder, entrar no quarto e fechar a porta do aposento ainda tem poder, e orar em secreto com o Pai, e o Pai nos recompensará publicamente, ainda dá certo. Quantos estão sentindo a presença aqui? Levante a mão, irmão. Aleluia. Se você não sentir a presença com essa palavra, não sei o que vai sentir mais, mas receba a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Quando chega na eira, os bois tropeçam. Agora o que eu acho interessante aqui, que não é só um boi que tropeça, os dois tropeçam. O que eu aprendo aqui é que ninguém fica livre de tropeçar quando o evangelho é levado sobre a carroça. Os bois tropeçam, os dois. Quem o leva? Era impossível, a eira está limpinha, está plana, varrida. Para pisar sobre cereais, pegar o molho e bater, para voar a palha e cair o trigo. Tudo perfeito. Os bois não vão tropeçar. Mas na eira, um lugar um pouco mais largo, os bois tropeçaram. Porque no caminho largo, os bois tropeçam. Quando eles tropeçam, Uzá corre, vê que está quase tombando a arca. Uzá vai e estende a mão. E quando Uzá estende a mão, Deus o afumina, Deus mata. Deus abre rotura sobre Uzá. Eu fui estudar, Deus abriu uma brecha sobre Uzá. Seus órgãos saíram para fora, Deus o matou. Quando Deus mata Uzá, Davi se entristece e bate um temor em Davi. Meu Deus, se Deus é santo, Deus está matando no culto, e agora não deu certo o culto. O que houve com esse culto? Deus está matando no culto, porque a gente coloca mãos em lugares que não deve. Escute só, Uzá não foi chamado para colocar a mão sobre a arca, e muitas vezes a gente quer ocupar um ofício que não é para nós, quer colocar a mão onde não é para nós colocar, e Deus está matando. Escute, morre. Aí Davi tem uma missão, e qual é a missão? Levar a arca para cá de Obed-edom. Já vou encerrar. Quando Zé o Obed-edom, e eu não vou falar sobre Obed-edom, até ia, mas não vou falar. A arca fica 3 meses lá. Depois de 3 meses, Deus abençoou toda a casa de Obed-edom, porque onde Deus entra, Deus abençoa por completo. Escute só, Obed-edom não precisou sair de casa e correr e dizer: ei, eu valorizei a presença e a presença me abençoou. Olha aqui, eu sou alguém. Não, porque quem é não precisa dizer quem é. Quem é, lá de fora alguém já vê. Esse é um santo homem de Deus. Quem tem não precisa dizer que tem. O mundo lá fora olha e diz assim: esse tem. Obed-edom ficou caladinho dentro de casa, e alguém observa: peraí, está sendo tudo abençoado na casa de Obed-edom. Alguém vê. Chegam até Davi e dizem: ei Davi, olha só, Deus abençoou Obed-edom tudo que ele tem. Aí Davi diz assim: é mesmo? É. Então agora nós vamos buscar a presença da forma correta. Davi chega até os levitas e se informa e vão para a Bíblia. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente não erra. Quando vai para a Bíblia, a presença permanece e não mata ninguém, porque Deus mata. Ele vai para a Bíblia, e os levitas falam assim: ei, Davi, olha só, Deus separou um povo aí, descendente de Arão, da tribo de Levi, para transportar a arca sobre os ombros. Davi, peraí, no primeiro culto tu levou sobre a carroça e houve morte, mas no segundo culto a gente aconselha o seguinte: leva sobre os ombros. Pega as pessoas certas para pegar e levar sobre os ombros. Escute, as pessoas certas sempre vai ter para transportar a arca sobre os ombros. Estão escondidos, mas tem as pessoas certas. Ei, levem. Chega até o Obed-edom, bate na porta.
Obed-edom abre, tudo próspero, tudo lindo. Obed-edom, a arca está aí? Está. Podemos levar? Não tem problema, só que tem uma coisa, eu aqui não fico. Mas Obed-edom, olha o que Deus fez na tua casa, nos campos, nos animais. Não tem problema, eu renuncio tudo isso. O que eu quero mesmo é a presença de Deus. Se ela for, eu também vou de atrás. Ele vira porteiro na presença de Deus e na casa de Deus. Vai, lá vai Obed-edom, Davi, e agora eles vão transportando a arca sobre os ombros e colocam em Jerusalém. Quantos estão levando a arca sobre os ombros aqui? Levante a mão. Eu sinto a presença de Deus. Não desista de levar sobre os ombros, mas está pesado, não tem problema. Ela permanece fiel para nos sustentar de pé na presença de Deus. Mas está pesado, é o que vai nos sustentar sem tropeçar na caminhada até Nova Jerusalém. Mas é com renúncia, não tem problema, vai nos manter com vida nessa trajetória. Mas está pesado, não tem problema. Deus nos renova lá no cantinho do sofá e nós falamos no idioma do céu e sentimos a sua presença. Mas está pesado, não tem problema. Quando o câncer chega, a gente ora e Deus manda embora a doença, a enfermidade. Mas está pesado, não tem problema. Quando a angústia vem, a gente começa a cantar hinos, salmos, de cânticos e louvores, hinos das harpas, e Deus começa a alegrar a nossa alma, porque na presença de Deus, até a tristeza tem que saltar de alegria. Eu não sei você, mas eu vou continuar levando sobre os ombros, nem que pese, nem que doa, o que importa é permanecer na presença, e ter a sua presença até a Nova Jerusalém. Eu te convido a se colocar de pé, por gentileza. Dai charamahasel, hibiau yanai charai choribiase, gababu e pancha que batuque plasure mehasia, e que papatuque tecasuri mehai. Fecha os olhos, irmão. Ikai chomiaha, ika mundiase, caputa canai charomba coen sebro ha. Esse negócio aí não dá mais para falar em língua, querem modificar. Não, é nos ombros. Ainda Deus usa em línguas, Deus usa, Deus fala. Ainda Deus levanta profeta sobre a noiva e usa profeta para entregar mensagem. Deus usa, Deus usa. Ainda tem as pessoas certas para carregar sobre os ombros. Tem, quantos tem aqui? Levante a mão. Deus está te convidando a levar sobre os ombros, nos ombros, nos ombros. Tem gente aí levantando novas igrejas, parede preta e etc. E Deus está falando, eu não estou no meio desse povo, mas eu estou no meio de um povo que me adora em espírito e verdade, que zela pela minha palavra. Mas é antigo, é arcaico, não tem problema. É arcaico, mas a presença está no nosso meio. É arcaico, mas Deus ainda levanta profeta. É arcaico, mas ainda Deus usa pastores de Deus, homens com compromisso na palavra, para conduzir a sua noiva até o arrebatamento. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Levante a mão. É tão bom sentir a presença de Deus. É tão bom sentir a presença de Deus. Não troque a presença, nem que doa os ombros, nem que caleje o ombro. Não troca, não troca. Nem que faça calo sobre os ombros. Não tira a vara dos ombros, carregue. Vós sois sacerdote real, povo adquirido, nação santa. Vocês são escolhidos, noiva do Cordeiro. Olha, aleluia. As meninas dos olhos do Senhor, Deus te levantou para levar sobre os ombros. Eu posso fazer o convite, pastor? Eu quero convidar aqui, se quer alguém aceitar Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus? Eu te convido, passe aqui à frente. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Eu te convido, passe aqui à frente. Já tem uma senhora, tem mais alguém? Eu te convido, passe aqui à frente. A presença de Deus está aqui, irmão. A presença da arca está na casa, a presença de Deus está aqui. Eu falei, Deus, eu não tenho condições. Eu tremi, acho que uma semana inteira, irmão. A minha esposa testemunha dizia, Senhor, e agora? Eu li não sei quantas horas por dia. Senhor, e cadê a palavra? E Deus, só prega o que eu vou te mandar. Quem te chamou fui eu, não foi homem. Você depende da minha presença. Tu está carregando a arca sobre os ombros. Descansa na minha presença. Eu estou aqui, irmão, pequenino, pequenino, mas a glória de Deus é grande sobre a nossa vida. O que importa é a glória, o que importa é a presença, o que importa é a presença. Quantos estão sentindo a presença? O que importa é a presença, é a presença. É presença, é presença, é presença. Tem mais alguém? Te convido, passe à frente. Ter as mãos e não
não poder tocar. É tão bom falar em línguas. O que adianta é tão bom sentir o mistério. É tão bom orar na presença do Pai. Eu não sei o que é difícil, eu não vejo difícil nisso. É tão bom entrar no quarto e sentir a presença do Pai. Dobrar os joelhos lá no cantinho do sofá furado, é furado, mas não tem problema, a presença está ali. Está ali. É tão bom. O que adianta ter ouvidos? Não perca essa oportunidade de carregar a presença sobre os ombros. Te convido para ter a sua volta bons aromas e não respirar. Deus está disponibilizando a sua presença aqui nessa noite. Está dizendo: ei, eu reato a minha aliança com você, te dou uma nova oportunidade. Até aqui você estava só empurrando com a barriga, mas nessa noite eu te convido, carregue com compromisso a minha palavra, zele pela minha palavra, carregue sobre os ombros a minha palavra e sinta a minha presença. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos para te escutar. Deus já está falando, Deus já está falando. Meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, diga: Deus, faz teu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumida. Deixa Deus te usar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. Deus ainda batiza. E Deus ainda outro levanta profeta. Eu ainda igual creio no Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não muda, pode passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar nenhuma vírgula só, a palavra permanece. Eu posso fazer oração, pastor? Posso? Eu te convido, tem mais alguém a passar? Eu vou estar orando, as horas têm passado, tem mais alguém? Passe aqui. Se não tem problema, você vai sentir a presença aí no banco mesmo. Fecha os olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença essa noite, Senhor. O Senhor sabe, Pai amado, as minhas limitações, delimitações para chegar nesse altar na Tua presença, qual não sou digno e nunca serei, Senhor. É a graça, é a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Ninguém é aqui por mérito, ninguém está aqui por mérito, Senhor, mas nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E eu te peço nesse momento agora, Pai, comprove, Senhor, a Tua palavra nesse momento agora, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Aonde tiver alguém carregando a arca sobre os ombros, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais que tenha que renunciar, Senhor, às coisas terrenas dessa terra, toma ele agora na Tua presença, Senhor. Encha ele do Teu Espírito Santo agora e diga ao ouvido dele: ei, está valendo a pena, está valendo a pena, está valendo a pena orar, está valendo a pena jejuar, está valendo a pena ler a minha palavra, enquanto muitos estão no parcão tomando mate, mas tu está olhando a minha palavra, lendo a minha palavra, jejuando na minha presença. Ei, sinta a presença, sinta a presença de Deus. Isso, Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade agora, aonde tiver um câncer alojado agora, uma doença alojada agora, em nome de Jesus, sai agora pelo poder que há na palavra. Toda apostasia agora, todo espírito de mundanismo, todo esfriamento agora, em nome de Jesus, saia. E cadô é sépia, todo alejando demônio bate em retirada agora, naquela casa agora, Senhor. Eu oro pelas casas agora, de cada crente que entrou aqui nessa noite, aonde tiver um demônio alojado lá dentro daquela casa agora, pega as malas e volta aí agora, isso, a presença de Deus vai entrar lá na tua casa agora. Levante a tua mão em direção à tua casa agora para encerrar. Levanta assim como Israel levantava a mão em direção a Jerusalém, ao templo. Levanta a tua mão em direção à tua casa agora e ore. Começa a expulsar a enfermidade agora. Todo demônio que está dentro da tua casa, apostasia, aquele homem que está desviado dentro da tua casa agora, em nome de Jesus de Nazaré, visita agora, Jesus. Essa casa agora vai ser impactada pela presença, impactada pela glória de Deus, em nome de Jesus. Todo câncer, toda doença saia. Deus, visita essa casa. Em nome de Jesus, é que eu te peço e agradeço. Amém.